Exterior, a informação de que Vitor Roque interessa ao Manchester United. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também, para completar, André, jogador do Wolverhampton, pode parar no Palmeiras? Falo também sobre Bruno Fuchs e a especulação de que ele interessa a um time inglês. Caio Jorge versus Vitor Roque e Richarlison, quem merecia ser convocado para a seleção brasileira. Preciso te atualizar ainda sobre Carlos Miguel, que deixou excelente impressão na partida em Caxias do Sul. Para completar, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Guarani oficializou a venda do volante Lucas Albuquerque, de 15 anos de idade, para o Palmeiras. Bugre liberou o jogador e vai ficar com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que o Albuquerque vai se valorizar bastante com a camisa alviverde. Já a seleção brasileira foi convocada nessa segunda-feira. Carlo Ancelotti fez a convocação para as partidas contra Senegal e Tunísia na data FIFA agora do mês de novembro. E foram 3 grandes novidades: Vitor Roque do Palmeiras, Fabinho, ex-volante do Liverpool, atualmente no Al Ittihad, além de Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Relação conta com o Vitor Roque com uma grande surpresa. O atacante, o centroavante do Flamengo, tem 50 jogos e 17 gols marcados pelo Verdão. Já Luciano Juba faz grande temporada com a camisa do Bahia, muita qualidade no passe. Quando perguntado sobre o tema, o Carlo Ancelotti inclusive se referiu à assistência que o Juba deu para o gol do William José na vitória do Bahia de virada por 2-1 contra o Red Bull Bragantino. Foram 7 atletas do Campeonato Brasileiro convocados: goleiro Hugo Souza do Corinthians, lateral direito Paulo Henrique do Vasco, o zagueiro e lateral Danilo do Flamengo, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro que havia falhado contra o Japão, Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, e Luciano Juba, jogador do Bahia. O Vitor Roque é o único jogador do meio para frente entre atletas que atuam no futebol brasileiro chamados por Carlo Ancelotti. Só para completar, o Ancelotti foi perguntado a respeito de Neymar, disse que conversou com o atacante do Santos e está esperando que ele comece a jogar com mais frequência para que possa ser chamado. Já foram 4 listas do Ancelotti e nenhuma delas o Neymar fez parte. A saideira do giro de notícias, a ESPN Brasil registrou a maior audiência de sua história, com a vitória por 4-0 do Palmeiras contra a LDU na última quinta-feira. Foram mais de 7 milhões de pessoas que assistiram em algum momento a partida. Esse jogo entre 23h09 e 23h32 garantiu à ESPN a maior audiência da TV fechada e também da TV aberta. Sim, a ESPN esteve à frente da TV Globo durante esse período citado. Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Caio Jorge. A ausência na seleção brasileira. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti fez a lista de convocados e chamou o Vitor Roque para o lugar do Caio Jorge, mantendo também Richarlison, que não vive bom momento. Queria trazer números do Caio Jorge na comparação com o Vitor Roque e também com o Richarlison para você tirar suas próprias conclusões. Começando pelo Richarlison, que desde o fim da Copa do Mundo de 2022 marcou apenas 24 gols. Ou seja, temporada de 23, de 24 e quase toda a temporada de 25 para míseros 24 gols. O Caio Jorge, somente no ano de 2025, já tem 22 gols marcados. Mas, Nicola, você não vive dizendo que o nível de enfrentamento na Inglaterra é mais difícil e é mais complicado do que o Brasil? Sim, correto. Mas chama atenção o Caio Jorge com 22 gols em apenas um ano e o Richarlison com 24 gols em 3 anos. Já Vitor Roque versus Caio Jorge, 2 atletas que disputam praticamente as mesmas competições. Caio Jorge é artilheiro do Brasileiro, 17 gols, o Vitor Roque tem 13. Caio Jorge tem 7 assistências, o Vitor Roque tem 3. Caio Jorge é também artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. O Vitor Roque não balançou as redes no torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Você convocaria quem para a seleção brasileira? Já uso o espaço para comentário. Eu torço para que o Pedro esteja na lista final. Para mim, é mais centroavante do que todos citados. Bora falar agora sobre Bruno Fuchs. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a 2ª divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha
o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras, que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros, ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante. Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado. Isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil. Essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros, ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de o Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão, o time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados. Caso do André, de 24 anos de idade. Mas pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol europeu. Acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira. Antes de mudar de assunto, só registrar que André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o Verdão já recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo centroavante. Essa oferta veio do mundo árabe e foi recusada, e o André Cury também assegurou que chegará uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, aquele papo que eu havia contado para vocês na segunda-feira, a perspectiva de um interesse do Manchester United. No Palmeiras, segue valendo aquela máxima de que não há proposta nem sondagem. A impressão é de que o André Cury está tentando cavar e colocar o nome do Vitor Roque na mídia e também no mercado europeu. E essa história de que o Manchester United prepara uma proposta de até 50 milhões de euros ao Palmeiras por Vitor Roque, informação divulgada pelo jornal Sport da Espanha, dá conta de que o gigante inglês gosta do futebol do Vitor Roque e pretende contratá-lo em janeiro. 50 milhões de euros hoje equivalem a 308 milhões de reais. É verdade que o técnico do Manchester United, o Rubem Amorim, gosta do atacante brasileiro. Enquanto comandava o Sporting de Portugal, Rubem Amorim tentou a contratação do Vitor Roque. Naquele momento não houve acordo. Vitor acabou sendo comprado pelo Palmeiras e vive grande fase a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras assegura que não há nem sequer sondagem do Manchester United. E imagina que pode ser alguém por parte do jogador tentando ganhar noticiário e tem eventualmente até valorizar o atleta. Mas é importante contar que dificilmente o Vitor Roque vai trocar o Palmeiras por outro clube, ainda que seja um gigante da Europa, em janeiro. Primeiro porque esse mercado de janeiro é muito mais fraco no futebol europeu. Apenas pequenas contratações são feitas. Depois, porque se o Vitor Roque de fato sonhar com a Copa do Mundo, e essa convocação vai ajudar bastante, uma mudança para a Inglaterra, por exemplo, para o Manchester United, pode colocar em risco a saída para a Copa do Mundo. Imaginemos que ele vá para o Manchester United e demore para se firmar como titular. A possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira certamente perde força.
Vitor Roque que vai estar à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Ah, só para completar, você deve estar se perguntando por que o jornal Sport da Espanha está informando que o Manchester United da Inglaterra tem interesse em um jogador que atua no Brasil. É que o Barcelona ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Se o negócio fosse fechado em 50 milhões de euros, o Barça ficaria com 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!